Hoje o Cruzeiro sai muito mais fortalecido que entrou. Uma vitória super importante que deixa o Cruzeiro a 9 pontos do Palmeiras, que é o líder, hein? Só que o Palmeiras ainda joga. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa aí pra galera. Nós tivemos sérios problemas aqui com a internet durante todo o primeiro tempo, o intervalo e o começo do segundo tempo. A nossa estação aqui, essa mesa específica, que é a mesa I5, ela estava com um problema no cabo de rede da internet. Então nós tivemos que aguardar aqui o Mineirão, enviar um técnico de internet para poder fazer a correção aqui com a transmissão rolando, né? Agradecer o Thiago do Mineirão aí pelo suporte. E aí eles só foram conseguir corrigir a nossa internet. Já era 15, 20 minutos do segundo tempo. Então, pessoal, peço desculpa para vocês por isso aí, beleza? Diogão, compra uma Starlink. A Starlink, ela não aguenta a transmissão ao vivo no VMix, tá? Pela quantidade de upload que a gente precisa aqui para fazer a transmissão ao vivo. A Starlink não segura muita onda não, tá? Mas para algumas outras coisas pode ser que ela consiga. Vamos lá, hoje o Arthur Jorge ele optou por entrar com o time titular e algumas mudanças, né? Nós tivemos o Fagner jogando pelo lado direito, tivemos o Lucas Vidalba jogando pelo lado esquerdo, mas foi um jogo que começou hoje semelhante ao jogo da eliminação do Cruzeiro na Libertadores. Com 10 minutos de jogo, o Flamengo já tinha criado 3 grandes situações de gol. Uma o Carrascal perdeu, o Pedro perdeu uma, depois ele foi lá e conseguiu fazer o gol. E o Cruzeiro continuou tendo dificuldades ao longo da saída, na transição, na saída de bola, na ligação da defesa meio para o ataque. O Guilherme ficou destacando aqui a transmissão inteira, a lentidão, a dificuldade que o Cruzeiro tinha para poder construir ali algumas jogadas. Só que nós tivemos um efeito inverso no segundo tempo. Geralmente, Washington, muitas vezes quando mexe, o time do Cruzeiro dá uma piorada, cai um pouco de produção. E hoje não, hoje nas substituições que o Arthur Jorge fez, ele conseguiu dar mais volume de jogo para o Cruzeiro, né? Que consegue fazer o gol de empate, mais uma vez, numa brilhante finalização do Arroio, mais um golaço do Arroio, né, contra o Flamengo. E depois o Cruzeiro lutou, insistiu, o Flamengo teve sim oportunidade de fazer o 2-1. Né, porque a qualidade do time do Flamengo é indiscutível, mas o Cruzeiro hoje teve a frieza, teve a ousadia, não teve medo, partiu para cima, jogou de peito aberto, lutou até que conseguiu fazer o gol da virada. É claro, gente, claro, óbvio, evidente, fica aquele gostinho de por que não aconteceu isso aí na Libertadores, mas futebol tem dessas coisas. Uma vitória gigante do Cruzeiro, que vem numa sequência agora de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O maior problema nesse Campeonato Brasileiro do Cruzeiro foram as 8, 9 primeiras rodadas. Gente, nós estamos falando aí que se naquelas rodadas o Cruzeiro, por exemplo, tivesse 2 vitóriazinhas a mais, nós estamos falando de 6 pontos. O Cruzeiro iria para 45 e ficaria a 3 pontos do Palmeiras. Nós estamos falando de 2 vitórias a mais. Lembra, né, um ou 2 comentários para trás que eu falei assim, o Cruzeiro não pode mais errar gestão no início da temporada. Erramos em 2024, em 2025, mantendo o Fernando Diniz, erramos em 2026, mantendo o Tite. O preço foi muito alto para o Cruzeiro em 2025 e o preço foi muito alto para o Cruzeiro em 2026. O Cruzeiro, gente, tinha totais condições de estar brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai pegar quem? O Vasco amanhã, às 16 horas. Mas joga em casa, né? Aí que o Vasco apronta aí para cima do Palmeiras e o Cruzeiro fica aí nos seus 9 pontos atrás do Palmeiras, né? Tem confronto direto, tem Cruzeiro e Palmeiras, né? Vai que dá para sonhar com alguma coisa aí. Mas o Cruzeiro vai se consolidando como uma equipe forte no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, né? E o Cruzeiro tem sido regular nesses últimos jogos do Brasileirão, emplacando 4 vitórias seguidas. Eu acho que o Arthur Jorge tem que pensar um pouco, viu, Washington? Ele tem que avaliar se realmente é o William ou é o Fagner para jogar pelo lado direito. Ele tem que ver se é o Rojas ou se é o Vidalba, que o Vidalba hoje fez uma partidaça, cara. A vontade, a entrega do Lucas Vidalba é uma coisa absurda. E hoje foi muito importante para o Matheus Pereira fazer esse gol, cara. Por mais que tenha sido um gol chorado,
né? Porque existe muita cobrança para cima do Matheus Pereira. Eu mesmo cobrei ele no jogo da Libertadores, mas você tem que decidir, cara. Você tem que decidir. E hoje o Matheus Pereira decidiu. Fez o gol da vitória. Ele se cobrou após a eliminação para o Flamengo. Ele falou, eu tenho que ser mais decisivo nesses jogos. E por mais que ele tenha passado hoje grande parte do jogo sumido, ele conseguiu fazer um gol e foi responsável direto pela vitória do Cruzeiro. Então que isso traga mais confiança para o Matheus Pereira, para ele poder aparecer mais nesses jogos. Vitória importantíssima, mas o puxão de orelha aqui. O Cruzeiro continua com dificuldade na saída de bola, o Cruzeiro continua errando muitos passes bobos, o Cruzeiro tem dificuldade na transição da construção da jogada, de tomar as melhores decisões, está finalizando muito mal. O Cruzeiro tem que corrigir essas coisas. E de tudo isso aí, o que mais me incomodou no jogo de hoje foi o espaço que o Cruzeiro deu para o Flamengo e a facilidade que o Flamengo teve, especialmente no primeiro tempo, quando tabela. Por exemplo, o Arrascaeta toca no Pulgar e já passa aqui, já recebe sozinho lá na frente. Dificuldade de acompanhar, de fazer a leitura da jogada, coisas que nós temos que corrigir, porque na terça-feira agora tem um clássico pela frente. E cara, vou te falar uma coisa, tá? Se o Cruzeiro não tivesse ganhado hoje, tivesse empatado ou tivesse perdido, a gente ia com um climinha ruim, com um climinha mais pesado para esse clássico. E eu acho que essa vitória hoje tranquilizou um pouco mais o torcedor e trouxe mais confiança para terça-feira. Mas o Cruzeiro precisa começar os jogos mais ligados. No jogo da Libertadores contra o Flamengo, quase era um 3-0 com 15 minutos de jogo. O Flamengo perdeu vários gols. Hoje, de novo, né, o Flamengo também teve essas oportunidades. Espero que o Arthur Jorge continue corrigindo, porque faz um brilhante trabalho à frente do Cruzeiro. E pelo menos esse final de semana, gente, vai ser em paz. Vai tomar sua cerveja, vai fazer um amor, né, Rocha? Para dar uma desestressada aí. E vida que segue, parabéns aí ao Cruzeiro pela vitória.